Olá, neste bloco do programa você vai conhecer um pouco mais sobre a hierarquia da Igreja Católica. Você sabe o que é um diácono permanente? Não é um padre, não é um sacerdote. Em Bragança Paulista nós tivemos neste final de semana a ordenação de Pedro Colella como diácono permanente. E você vai saber o que significa, quais são as suas funções. Nós vamos falar de religião na primeira parte deste programa. Eu quero apresentar o Pedro Colella, que muita gente já conhece. Obrigado pela presença, viu, Pedro? E a esposa, a Regina, porque esta deve ter sido uma decisão tomada e pensada pela família. Mas antes de nós falarmos sobre isso num bate-papo bastante informal, você vai ver alguns trechos da cerimônia de ordenação de Pedro Colella como diácono permanente. Acompanhe com a gente. Prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores? Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Bom, nós vimos aqui, Pedro, esta ordenação que deve ter sido muito emocionante, significativa para a família, mas antes eu gostaria de perguntar para você como surgiu esta vocação, esta vontade de se tornar diácono permanente. E já nós vamos falar o que se trata, do que se trata ser diácono permanente. Mas a tua entrada na Igreja Católica, por exemplo, faça um breve histórico de como se deu. Sim. Tá. O seguinte, eu fui criado numa família católica, Então, a vida toda eu participei da vida da igreja, tudo, Inclusive, eu sou paulistano, Estou aqui em Bragança há 22 anos, mais ou menos, Então, quando eu aqui cheguei também, eu procurei também me engajar aí na vida da comunidade, Então, com o tempo, me veio essa vontade, assim, de cada vez mais, Uma coisa assim que te fascina, Então, cada vez mais você pensa em trabalhar um pouco, tal, Então, em 2004, eu me aposentei, eu sou bancário. Então, a partir dessa época, eu falei, bom, agora eu estou tranquilo, agora eu vou poder me dedicar um pouco mais, Então, com isso aconteceu. Eu já conhecia antes essa vocação, do diácono permanente, Então, com isso com a aposentadoria, a coisa ficou assim um pouco mais clara, um pouco mais tranquila, aí eu tive tempo de me dedicar um pouco mais. Regina, em que momento surgiu essa conversa entre vocês e quem mais participou dessa conversa de que o Pedro gostaria de se dedicar ainda mais à igreja e ser um diácono permanente? Bom, acho que tudo começou realmente foi no nosso namoro. Então, faz muito tempo já. Muito tempo, Então, porque assim, lembro que quando a gente começou a namorar, uma das coisas que nós prometemos um para o outro é que nós íamos procurar fazer um ao outro muito mais feliz. Porque a gente já era feliz quando a gente era solteiro, muito feliz, a gente já tinha feito essa opção por Deus, por ter Deus presente na vida da gente. Então, quando a gente resolveu namorar, então a gente falou assim, tudo bem, então nós vamos começar uma vida a dois, mas a gente prometeu um ao outro que Deus estaria sempre presente na nossa família, porque a gente acreditava muito naquilo que fala, onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Então que Deus faria parte da nossa vida, inclusive na educação dos nossos filhos, tudo, Então o Pedro sempre se dedicou, ele era ministro da Eucaristia, a gente procurou educar os filhos da gente também dentro da nossa fé, E quando o Pedro aposentou, que ele me deu essa notícia, ele falou, bom, ele chama Gina, Ele falou, bom, Gina, agora eu tenho tempo, Eu tenho tempo, já tenho, posso
dedicar um pouquinho mais. Nossos filhos também já encaminhados. estão encaminhados. O nosso filho mais velho já tem 26 anos. Nós temos 3 filhos. Tem o Pedro Henrique, que tem 26, tem a Silvia, que tem 24 anos, e tem a caçula Luciana, que já está com 20 anos. Também já está na faculdade. Então, é assim, é o momento que ele percebeu que podia se dedicar um pouquinho mais, né? E o tema, quando a gente casou, o tema do nosso casamento foi assim: família, uma pequena igreja doméstica. Então, quando ele me deu essa notícia, eu fiquei muito contente, porque eu falei assim, puxa, eu vou ganhar um marido consagrado. Isso é uma graça que nem sei se eu merecia, sabe? Então, mas Deus sabe o que faz, claro, né? Claro. Se ele escolheu o Pedro. E nós estamos muito contentes e falamos sempre para ele que ele pode contar com o apoio de toda a família. Chamamos as crianças, e a gente chama sempre de crianças, né? Mas chamamos os filhos e contamos para eles, né? De início a caçula ficou assustada. Ela pensou assim, né? Nossa, será que eu vou perder o meu pai? Ela falou, né? Aí nós explicamos, não é isso. Papai vai continuar sendo, vai continuar cuidando da gente, muito mais agora ainda a responsabilidade dele, só que um pouquinho do tempo que ele tem agora disponível, ele quer dedicar para Deus. Mais a igreja também. Mais a igreja. Então é isso. E foi dessa forma. Pedro, o que é então um diácono permanente? Ele é um padre, mas o padre ele pode ser casado? Explique para quem nos assiste o que é um diácono permanente. Tá bom. O diácono, né, é um dos 3 graus da hierarquia que a gente chama da igreja, né? Existe dos 7 sacramentos que nós temos na igreja, um deles é o sacramento da ordem. E esse sacramento da ordem ele tem 3 níveis, né? 3 graus, vamos dizer assim, né? O diaconato, o presbiterato, que são os padres, e o episcopado, que são os bispos, né? Agora, o diaconato ele pode ser tanto permanente como transitório. Né? Ele é transitório, né, dentro da Igreja Católica, é para quando a pessoa se prepara para ser padre e tem toda a possibilidade de ser bispo, né? Mas isso aí é um pouco mais difícil, né? Mas nesse caso deve ser celibatário, ou seja, sim, é celibatário. Não se relacionar, ou enfim, não ser casado. Sim, se casar. Sim, Por isso que então o permanente significa, no seu caso, diácono permanente, em que você está neste grau e não tem mais possibilidade de ascender a outro. Justamente é pelo fato de ser casado, né? Então por isso que chama permanente. E é muito comum no Brasil ser diácono permanente? Existem outros, vários ou não? Olha, no Brasil inteiro, né, tem aproximadamente 5 mil. Né? 5 mil. No estado de São Paulo nós somos mais ou menos 1.200, por aí. E seriam, se fizéssemos a proporção, 2 por cidade do estado de São Paulo. Necessariamente não, mas são 645 municípios, 1.200, né? Pouca gente. Pouca gente, E você fez uma escola, um curso, como foi essa ascensão? Eu, inclusive, quando eu me manifestei esse desejo de seguir, vamos dizer assim, esse sonho, né? Essa vocação, aí eu vim falar com o Dom Bruno. O Dom Bruno, ele ainda estava conosco aqui naquela época, né? Então ele me pediu para que eu fizesse o estudo, né? Aqui em Bragança a gente não tem e não tinha, né? Ainda não tem também a escola diaconal que a gente chama, né? Então ele me encaminhou para ir estudar em São Paulo, né? E lá em São Paulo, né? A gente faz o curso exatamente do padre, né? Tem a filosofia, né? Que normalmente são 3 anos, e depois a teologia, que são 4 anos. Eu, antes de casar, eu já tinha feito filosofia. Então, essa parte eu já tinha eliminado, né? Então, eu só fui praticamente fazer a teologia. 4 anos. 4 anos. Né? Aula, faculdade, né? Então tem aula todo dia, né? Então é bem ativo, né? Por isso que eu te falei que eu precisaria estar aposentado, né? No caso, ou ter tempo para fazer essas coisas. E essa é uma possibilidade de reafirmar a vocação ou a intenção. Né? Porque é um compromisso de 4 anos, todos os dias, né? De trabalhar muito bem esse tema. Quer dizer, a pessoa também tem a oportunidade de realmente comprovar se é isso que ela quer. Né? Sim, né? Justamente esse tempo, né, que tem, chama também de discernimento, né? Então você vai vendo assim, será que é isso mesmo que eu quero, né? Porque a coisa é empenhativa, né? Porque tem prova, tem trabalho, tem uma série de coisas.
Pedro, qual é a diferença de um ministro evangélico, e nós vemos muito isso, e provavelmente você que nos assiste tenha visto já o Pedro em várias missas, em várias atividades da Igreja Católica em Bragança. A diferença então de um ministro evangélico, que você foi até bem pouco tempo, e de um diácono permanente. As funções são diferenciadas? Ah, bem diferentes, né? Porque geralmente quando você tem, por exemplo, quando você tem aquilo que a gente chama de ministério leigo, né? Você tem o seguinte, você tem o ministério extraordinário, quer dizer, é temporário, né? Agora, com o sacramento da ordem, a gente começa a ter esse ministério permanente, né? Então já não é mais extraordinário, é ordinário, quer dizer, é permanente. Por exemplo, você pode rezar uma missa? Não, né? Quais são as funções então do diácono? Tá bom. Então, olha, o diácono pode fazer tudo que o padre faz, menos 3 coisas, justamente é consagrar, né, que justamente é pela graça, né, transformar o pão e vinho no corpo e sangue de Cristo, né, na missa, ouvir confissões, e também não pode dar a unção dos enfermos, porque ela subentende o perdão dos pecados, né? Então, fora isso, ele pode fazer tudo, né? Por exemplo, casamentos, batismo, né? Pode fazer exéquias, né? Pode... Exéquias, para quem não sabe o que significa. Exéquias justamente quando a pessoa morre, né? Fazer aquela recomendação que a gente fala, né? Aquelas orações antes do sepultamento, né? E depois pode dar os sacramentais, que a gente chama, quer dizer, a gente pode abençoar o povo, abençoar casas, carros, né? Objetos de culto, né? Então, basicamente essas coisas. Pedro, para quem se sentiu também chamado, despertado para esta função que você hoje ocupa, qual é a sugestão, o encaminhamento que você pode dar para essa pessoa que nos assiste, que gostaria muito de seguir também, se doar um pouco mais à igreja, né, Regina? Isso aí a gente vê que é uma vocação, um chamado assim, muito específico, né? Então a pessoa, antes de tudo, ela precisa ter um tempo assim de... Será que é isso mesmo que eu quero? Né? Então, justamente, tem todo esse tempo de preparação para ela chegar e falar assim, olha, então eu tenho... porque é uma coisa empenhativa, né? Porque você vai ter que depois que se dedicar um bom tempo desse teu trabalho, né? Justamente em favor dos irmãos, né? Você precisa ter um tempo para fazer isso, né? E com isso também precisa ter a concordância da família, porque logicamente eu não vou estar o tempo todo em casa, né? Então a gente vai perder algum tipo de alguns até eventos sociais, né? A gente já perdeu ou já chegou atrasado, né? Então tem uma série de coisas assim que às vezes pode, vamos dizer assim, atrapalhar um pouco, né? Mas você vê que depois vale a pena, sabe? É um trabalho, né, que você está levando os outros a aumentar a fé, sabe? É uma coisa muito interessante. Sem dúvida. Pedro, que você seja feliz então nessa caminhada, essa nova caminhada com a sua família, com a Regina também, não é? E que outras pessoas possam descobrir também na fé a oportunidade de servir não só a Deus, como também aos irmãos, né? A todos nós que estamos na comunidade, porque é uma vocação, é uma doação, e a gente sabe que num mundo tão concorrido como o de hoje, realmente quem escolhe é porque tem a sua fé realmente muito bem firmada. Parabéns, sucesso, e nos encontramos por aí também. Tá bem, muito obrigado. Obrigado, Regina, pela presença, viu? A oportunidade. E eu que agradeço vocês estarem aqui também, porque o nosso programa é assim, nosso programa fala de fatos que acontecem no seu dia a dia, que mexem com a nossa comunidade, com a nossa sociedade. Não saia daí, porque depois do intervalo nós teremos um outro Bragantino, o Pedro de adoção, o Miguel Brandi, agora o desembargador Miguel Ângelo Brandi Júnior, estará comigo aqui com outros convidados para falar sobre esta ascensão.